O cheiro da casa era de tempo. Não de mofo ou de sujeira, mas de tempo encapsulado. Uma mistura de cera de abelha, papel de livro antigo e um leve aroma de tabaco de cachimbo, daqueles que já se foram, mas cuja memória insiste em pairar no ar. A agência me passou o serviço como um trabalho pesado de organização e limpeza profunda. Cliente novo, um senhor recluso, o endereço numa parte da cidade que eu mal conhecia, cheia de casarões antigos com jardins que pareciam engolir os muros. Perfeito. Longe de tudo, exatamente o que eu precisava. A Sária Mendes, da agência, disse que o pagamento era bom, acima da média. Ele é um homem particular, Joana. Apenas faça seu trabalho e não mexa em papéis ou livros abertos. Assenti com a cabeça pelo telefone. Pessoas particulares eram minha especialidade. Elas geralmente só queriam que você fosse invisível, e invisibilidade era uma arte que eu dominava desde a infância. A chave estava debaixo de um vaso de samambaia, como instruído. Abri a porta de carvalho pesado e o silêncio me abraçou. Era um silêncio denso, quase palpável. A luz da manhã entrava por frestas nas cortinas de veludo pesado, desenhando listras douradas sobre montanhas de livros e pilhas de jornais. A poeira dançava nesses raios de sol, como pequenos diamantes flutuantes. Suspirei. Seria um longo dia. Comecei pela sala de estar. O coração da bagunça era o caos de um intelectual, um caos organizado em sua própria lógica. Livros sobre filosofia, história, arte, discos de vinil de jazz e música clássica espalhados perto de uma vitrola coberta por um fino véu de... Meu trabalho era simples: tirar o pó, aspirar, organizar o que fosse óbvio e deixar o resto, transformar o caos em um ambiente habitável, mas sem apagar a alma do lugar. Enquanto eu limpava, comecei a montar um quebra-cabeça do homem que vivia ali. Ele gostava de café forte, a julgar pela mancha escura e o cheiro na caneca solitária sobre a escrivaninha. Ele era um homem alto, o desgaste no topo da poltrona de couro indicava onde uma cabeça descansava por horas a fio, e ele era um homem de memórias. Pequenos objetos espalhados contavam histórias. Uma concha perfeitamente polida, um peso de papel com um dente de leão dentro, uma coleção de canetas tinteiro, e fotografias, muitas fotografias, todas viradas para baixo. A instrução da Mendes ecoou na minha mente: não mexa em papéis. Fotografias contam como papéis. Decidi que sim. Deixei-as como estavam. Eu era uma profissional, uma sombra que entrava, limpava e saía sem deixar rastros, a não ser pelo brilho dos móveis e o cheiro de lavanda do meu produto de limpeza. Passei horas naquele primeiro andar. A cozinha era a parte mais fácil, quase intocada. Copos, um prato, talheres para uma pessoa. A geladeira continha o básico: leite, um pedaço de queijo, algumas maçãs. Solidão. A palavra piscava na minha mente como um letreiro de neon. A solidão daquele homem era quase um objeto físico na casa. Depois do almoço, um sanduíche que comi sentada na escada dos fundos, olhando para o jardim selvagem, subi para o segundo andar, um corredor comprido com várias portas. A primeira era um escritório, mais livros, do chão ao teto. O cheiro de papel e poeira era ainda mais forte ali. Foi na escrivaninha principal, de madeira escura e imponente, que meu coração deu o primeiro solavanco. Ao lado de um tinteiro seco, havia um porta-retratos, este virado para cima. A foto era antiga, uma mulher jovem, de sorriso largo e olhos brilhantes, segurava um bebê no colo, um bebê enrolado numa manta azul. Me aproximei, o pano de limpeza esquecido na minha mão. O sorriso da mulher era familiar de um jeito doloroso. Era o sorriso da minha mãe, numa foto que eu nunca tinha visto, e o homem ao lado dela, com a mão em seu ombro, o cabelo escuro e um olhar sonhador, era ele, o homem cujo rosto eu só conhecia por uma única foto rasgada que minha mãe guardava no fundo de uma caixa de sapatos. O ar pareceu ficar rarefeito, minhas pernas fraquejaram e me apoiei na escrivaninha. O mundo girou por um instante, respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. Coincidência? Tinha que ser.
uma foto parecida, talvez fosse um parente distante. A cidade era grande, mas nem tanto. Ignores, Joana. Apenas ignore e continue seu trabalho. Mas minhas mãos tremiam. O cheiro da casa mudou. Não era mais o cheiro de tempo. Era o cheiro do meu passado. Um passado que eu tinha enterrado sob camadas e camadas de trabalho duro e indiferença forçada. Continuei a limpeza no piloto automático. Minha mente, no entanto, era uma tempestade. Cada objeto que eu tocava parecia queimar. Um globo terrestre antigo numa estante. Ele gostava de geografia. Lembrei de um comentário vago da minha mãe, anos atrás. Seu pai queria conhecer o mundo. Um jogo de xadrez de mármore com uma partida inacabada. Ele era estratégico, calculista. A descrição se encaixava com o homem que planejou sua própria fuga da nossa vida. A cada passo a negação se tornava mais frágil. A casa não era mais a casa de um cliente. Era um museu da vida que ele construiu depois de nos deixar. Uma vida que aparentemente não nos incluía. Senti uma onda de raiva fria subir pela minha espinha. Raiva por ele, por minha mãe, que sofreu em silêncio, e por minha criança que passava horas na janela esperando um carro que nunca voltava. É incrível como a gente constrói uma vida inteira em cima de uma ausência. Às vezes me pergunto se mais alguém já passou por essa sensação de ser um capítulo arrancado de um livro que continuou a ser escrito. Se você já sentiu algo parecido, me conta nos comentários, porque a solidão de carregar isso às vezes é pesada demais. O último cômodo era o quarto principal. A cama estava desfeita, os lençóis amassados, sobre o criado mudo, um livro com os óculos de leitura repousando sobre a página aberta, e ao lado, uma pequena caixa de madeira. A curiosidade, uma besta que eu geralmente mantinha acorrentada, rosnou dentro de mim. A instrução era clara, mas aquilo não era um papel. Com os dedos trêmulos, eu a abri. Dentro havia tufos de cabelo, um loiro e fino como o de um bebê amarrado com uma fita azul. O outro, um pouco mais escuro de criança, com uma fita rosa, e uma série de desenhos infantis, amassados e amarelados pelo tempo, desenhos de uma menina de tranças e um homem de mãos dadas. Minha assinatura de criança, torta e desajeitada, estava no canto de um deles. Para o papai, foi como levar um soco no estômago. O ar me faltou completamente. Caí de joelhos no chão, o carpete velho arranhando minha pele. As lágrimas, represadas por 20 anos, finalmente romperam a barragem. Chorei silenciosamente, um choro convulso de dor, de raiva, de confusão. Ele guardou tudo. O homem que nos descartou como se não fôssemos nada, guardou cada pequena lembrança. Porque para se torturar, para se lembrar do que ele jogou fora, ou era algo mais, era remorso, a cabeça doía, eu precisava sair da... Levantei, guardei a caixa exatamente como a encontrei, e terminei meu trabalho com uma fúria mecânica, limpei cada superfície, cada canto, como se pudesse esfregar e apagar a presença dele da minha vida, da minha mente, mas era inútil, ele estava em todo lugar. Terminei o serviço no final da tarde, a casa estava impecável, a poeira tinha sumido, o chão brilhava, e uma ordem superficial havia sido imposta ao caos, mas o meu caos interno estava apenas começando. Deixei a chave de volta sob o vaso de samambaia e me sentei no meu carro, estacionado do outro lado da rua, e esperei. Eu não sabia o que ia fazer, gritar, exigir uma explicação, ou apenas olhar para o rosto do homem que me assombrou por toda a vida. Uma hora depois, um carro antigo e bem conservado parou em frente à casa. Um homem alto e curvado pelos anos saiu. O cabelo, antes escuro na foto, agora era quase todo branco. Ele se movia devagar, com o peso do mundo nos ombros. Era ele, não havia dúvida. Ele pegou a chave, abriu a porta e antes de entrar, parou por um segundo e olhou para o céu. Um olhar cansado, cheio de uma tristeza que eu reconheci porque era a mesma que eu via no espelho todas as manhãs. Ele entrou e a porta se fechou, e eu continuei ali, sentada no carro.